de que as partes não têm o direito de serem intimadas pelos juízes delegatários para as audiências a serem por eles realizadas. Assim decidiu essa Corte nesta ação penal. Para finalizar, senhores ministros, e apenas a látere, vale lembrar que, se existisse alguma nulidade na realização da audiência, ela seria apenas relativa. Isso porque foram ouvidas, na ocasião, apenas e tão somente testemunhas arroladas pelos réus Anderson Adalto e José Luiz Alves. Ora, se a participação da defesa de Delúbio Soares na oitiva em questão fosse tão imprescindível, a ponto de gerar uma nulidade absoluta, seria o caso de o réu também tê-las arrolado na sua defesa. Mas não foi o que aconteceu. Eu estou, portanto, por todas essas razões, eu estou negando o provimento ao agravo. O plenário do Supremo Tribunal Federal é um colegiado. Existe sempre a possibilidade de que haja uma discordância em relação ao voto apresentado. É, inclusive, o chamado princípio do livre convencimento do juiz, do magistrado, no caso dos ministros. Houve divergência apresentada pelo ministro Marco Aurélio. Lídia, qual foi o argumento do ministro para divergir do voto do ministro Joaquim Barbosa? Bem, ele entende que, por se tratar de uma ação penal que tem um procedimento complexo como é essa, até mesmo em virtude do grande número de testemunhas e do número de réus, que me parece que são 40 réus nessa ação penal, ele entende que há procedimentos que não podem ser pulados, usurpados. Ele entendeu que, nesse caso, como havia sido estabelecido um prazo, esse prazo deveria ter sido respeitado, até mesmo por uma questão processual, ou seja, para dar oportunidade para que aquela defesa seja bem elaborada, que tome ciência de todos os atos processuais. Foi mais ou menos nesse sentido que o ministro Marco Aurélio divergiu. Mas ele também fez um elogio ao ministro Joaquim Barbosa, dizendo que a condução dessa ação penal está sendo muito bem realizada, até porque é complicado para um relator tratar de uma ação penal desse tipo de ação, e com tantas pessoas envolvidas e tantas testemunhas a serem ouvidas em todo o Brasil. Então ele fez essa divergência, mas também concorda que o ministro Joaquim Barbosa tem conduzido muito bem o processo. Aliás, no Brasil, e como você disse também anteriormente, no exterior. Isso. Vamos ao trecho do voto do ministro Marco Aurélio. O que se pede é muito simples. Que se ouça a testemunha, mas sem se surpreender as partes quanto à assentada respectiva para essa audição, comparecendo os profissionais, os representantes processuais, querendo fazer colocação de perguntas a essa mesma testemunha. Peço vênia, presidente, para ressaltar o que eu já disse nesta sentada. Em direito, um meio justifica o fim e não o fim ao meio. A complexidade do processo não pode levar ao atropelo, ao encurtamento ou ao desprezo a formalidades legais que são essenciais à valia do próprio ato, à formação do processo como um grande todo e o aparelhamento, portanto, para a prolação da sentença. Provejo o agravo com a vênia do relator, daqueles que o acompanharam. Lídia, qual a decisão final em relação a este caso? A decisão final foi no sentido de negar provimento ao agravo regimental, ou seja, foram mantidas aquelas datas estabelecidas para a oitiva das testemunhas arroladas neste processo, e esse julgamento do Supremo foi por maioria, já que o ministro Marco Aurélio dava provimento ao agravo. Os outros não deram provimento, mantiveram então a decisão do ministro Joaquim Barbosa. Bom, para registro, vale lembrar que nesta mesma sessão plenária, havia previsão de julgamento de uma outra ação, no caso, a apresentação de uma questão de ordem sendo levada ao plenário na mesma ação penal 470. Mas pelo adiantado da hora da própria sessão e pela perspectiva de necessidade de uma análise mais aprofundada da apresentação dos respectivos votos, então foi cancelado o pregão, ou seja, o julgamento não aconteceu na quinta-feira, mas já indicado que este processo será o primeiro a ser julgado
a ser chamado para julgamento já na próxima sessão plenária da quarta-feira seguinte. E, é claro, os telespectadores, os amigos da TV Justiça poderão acompanhar em direto do plenário ao vivo e também com os destaques, entre os destaques dos julgamentos, no próximo programa Síntese, para o qual já temos encontro marcado, portanto, então, não é, Lídia? É verdade. Quarta-feira que vem e quinta nós temos a sessão plenária e nós estaremos com os destaques aqui no final de semana. Lídia, obrigado pela participação, como sempre. Eu que agradeço. E obrigado a você, amigo da TV Justiça, por estar conosco. E continue aqui acompanhando a nossa programação normal na TV Justiça.